Olá a todos, sou o professor Rondinei Nunes e hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje vamos falar sobre a urbanização brasileira. O Brasil é um dos países que possui a maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades. Nós possuímos grandes aglomerações urbanas, como, por exemplo, as metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas nem sempre foi assim. A nossa urbanização, ela vai ter um início ainda embrionário com as primeiras atividades econômicas desenvolvidas na colônia. Mas a nossa urbanização, ela vai ter um impulso significativo ali em meados do século XX. Então, vamos entender como ocorre o nosso processo de urbanização. Então, aqui nós temos o processo de urbanização brasileiro. Como tudo começou? Esse mapa mostra o desenvolvimento das principais atividades econômicas desenvolvidas em território brasileiro a partir da colonização. Entre essas atividades estiveram a cana-de-açúcar, praticada no Nordeste, a mineração, praticada no Centro-Oeste brasileiro e no Sudeste do Brasil, e a produção de café, já no século XVIII e XIX, praticada ali na região Sudeste. Todas essas atividades deram a sua contribuição no surgimento das principais e mais antigas cidades brasileiras. No século XVI, a cana-de-açúcar promoveu a formação de pequenos núcleos urbanos no litoral, especialmente no litoral do Nordeste brasileiro. Como consequência da produção de cana-de-açúcar, da implantação de fazendas, no Nordeste também foi desenvolvida a pecuária extensiva, a criação de gado bovino. Isso influenciou na ocupação do interior do Nordeste, principalmente na margem de rios importantes, como o Rio Parnaíba e o Rio São Francisco, onde se localizaram as maiores fazendas de gado, fazendo surgir, assim, aglomerados urbanos importantes. Nos séculos XVII e século XVIII, nós vamos ter o desenvolvimento da mineração, né, que foi praticada em várias regiões do interior do país, mas especialmente no estado de Minas Gerais, dando origem a cidades, a aglomerações urbanas importantes, como é o caso de Ouro Preto. No século XIX, entra em cena a produção do café, né, especialmente na região sudeste, acompanhando o leito do Vale do Rio Paraíba. E aí também, por conta da produção das fazendas de café, surgiram importantes cidades. Nesse contexto da produção de café, a mão de obra escrava foi extremamente utilizada, certo? E isso fez com que a população dessa região aumentasse bastante. Posteriormente, com o fim da escravidão, com a abolição da escravidão no Brasil, essa população de escravo ela vai formar os primeiros aglomerados urbanos que nós depois passaríamos a chamar de favelas. No século XX, a aplicação, a instalação de indústrias resultou em uma intensa migração interregional no Brasil, principalmente pessoas se deslocando do Nordeste e do Norte em relação ao estado de São Paulo, em busca principalmente de empregos no setor industrial. Essa migração do campo para a cidade nós chamamos de êxodo rural, e esse fenômeno foi um dos grandes responsáveis pelo aumento da população nas cidades do Sudeste brasileiro. O crescimento das cidades e a urbanização favoreceram a expansão do comércio e dos serviços, as novas atividades econômicas que vão atrair a população para diversos locais do território, principalmente as cidades que já tinham um tamanho maior. A população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que outras. Algumas cidades são maiores e mais importantes do que outras para o contexto da vida econômica do país.
Obviamente, aquelas cidades maiores possuem infraestrutura maior e um mercado consumidor maior, se tornando um atrativo para as novas atividades econômicas e atraindo, assim, uma quantidade maior de pessoas. Surgiram, então, já a partir da segunda metade do século XX, as metrópoles, cidades muito populosas que concentram as principais indústrias, comércio e a prestação de serviços. As diferenças em relação à proporção, à infraestrutura e à importância dessas cidades, nós chamamos de hierarquia das cidades, tá? Das maiores e mais importantes economicamente até as menores. E nesse contexto nós temos metrópoles mundiais, são aquelas cidades, aqueles aglomerados urbanos que influenciam todo o país e, inclusive, tem influência externa. No Brasil, nós temos como exemplo as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. São cidades referências para todo o território nacional, no que diz respeito à indústria, comércio e serviços. Temos também as metrópoles nacionais, influenciam os estados onde estão localizados, como, por exemplo, Salvador, no Nordeste, e Porto Alegre, na região Sul. Temos as metrópoles regionais, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades diversificadas, como, por exemplo, Campinas, em São Paulo, e Goiânia, no estado de Goiás. São cidades que têm uma importância regional e também que possuem uma população numerosa, nesse caso, acima de 1 milhão de habitantes. Temos também as capitais regionais, cidades de médio e grande porte, que influenciam um vasto número de municípios à sua volta, como, por exemplo, Florianópolis e Cuiabá, cidades importantes no contexto do seu próprio estado. Centros regionais influenciam algumas cidades em seu entorno, como, por exemplo, Ilhéus, na Bahia, e também Sorocaba. E, por fim, temos os centros locais, que influenciam apenas a área de seu próprio município. Essas são aquelas menores aglomerações urbanas que têm um poder muito pequeno de influenciar outras cidades e municípios. Essa imagem, ela mostra algumas das principais cidades do país, né? Especialmente aquelas que ficam na costa leste do nosso país, que é a região do país mais ocupada, mais populosa e mais povoada. Quando as metrópoles crescem muito, a área urbana pode avançar sobre os municípios vizinhos, ocorrendo uma conurbação, ou seja, a junção de duas ou mais cidades. Essa junção, esse processo de conurbação, dá origem ao que nós chamamos de regiões metropolitanas, que são um conjunto de cidades que dividem ali o mesmo território, o mesmo espaço. Temos aí como exemplo a região metropolitana de São Paulo, que envolve, além da capital paulista, outras cidades como Campinas, por exemplo. Quando duas ou mais regiões metropolitanas crescem o bastante até se unirem, surgem uma imensa área chamada megalópole, como é o caso aí da junção entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, esses são alguns dos aspectos da urbanização do território brasileiro. Até a próxima. Se cuidem!